não é? Eu diria que Sim. todos os problemas que você tem, porque, veja bem, você não tem um problema no aqui e agora. Agora, você não tem problema. Você pode notar. Que problema você tem agora? Agora você não tem nenhum problema. Aí, o cachorro está latindo, estão brigando, mas isso não é um problema, né? O problema é alguma coisa que nós não queremos lidar. É uma situação que se apresenta e nós estamos evitando lidar, ou não queremos lidar, ou não aceitamos lidar com ela. Né? Ou não aceitamos a própria situação. Né? E aí a gente gosta, começa a ter o julgamento sobre a situação, que é difícil, porque é chato, porque é isso, porque é aquilo, e aí começa, né? O diálogo aí evoca, às vezes, medo, insegurança, e aí vai virando um pandemônio. Sim. Então, o verdadeiro problema não é a situação, mas Sim. é como nós interpretamos, né? Interpretamos e lidamos com a situação que se apresenta. Sim. Né? Sim. Porque isso te faz brigar com o presente, né? Uhum. Você não está de bem com o presente. Nós raramente estamos de bem com o presente. E isso é muito importante, é a coisa mais importante, porque se você não está de bem com o presente, se você não está aceitando o presente como o presente que ele é, o nome já diz, é um presente, né? Eu estou bloqueando a energia vital e vivo como aquele mendigo, né, que estava sentado sobre uma caixa pedindo esmolas, e aí passou uma pessoa e ele pediu uma esmola. Oh, tem uma esmola aí, moço? E o cara falou, não, eu não tenho não, mas o que tem dentro dessa caixa que você está sentado aí? Ele disse, nada. Mas você já olhou? Aí ele disse, não, nunca olhei, mas isso aqui faz anos que eu sento aqui. Não tem nada aí dentro não, né? Não tem nada aqui dentro não. Ah, tá bom, né? Mas se eu fosse você, eu olhava, hein? E foi embora, né? Aí o mendigo ficou ali pensando, curioso com aquilo. Era um baú velho e ele foi olhar, era trancado, por isso que ele não conseguia abrir, estava emperrado, ele se esforçou, quebrou a fechadura, abriu e tinha um tesouro ali dentro. Né? Ele estava sentado em puro ouro, uma riqueza enorme. Nós somos assim. Sabe que eu lembrei de uma outra história? E essa é real, essa não é metáfora, não. Conta. É de um caso era um catador de rua lá nos Estados Unidos, né? E todo dia ele passava, né? Era uma rua comercial, ele passava catador, né? Catando papelão, catando isso, e durante anos e anos, todo mundo já estava acostumado com o John, tá? É um nome fictício, eu não lembro qual é o nome verdadeiro. O John todo dia passava, catava, baixava nas lojas, pedia papelão. Isso foi durante 10, 20 anos. E aí teve um dia que o John não apareceu, né? Aí no segundo dia ele não apareceu e o pessoal, né, os comerciantes começaram a ficar preocupados. Foi assim, uai, será que aconteceu alguma coisa com o John? Né? Ele todo dia ele passa aqui para pegar, né, e até para poder vender, para ter as coisas dele. E aí foram então na casa do John, porque o John não aparecia, né? Eles foram lá no casebre que o John morava e encontraram o John. Né, ele tinha falecido lá, tinha tido ataque cardíaco. E aí foram dar uma ajeitada na casa do John, né, pelo menos pegar as coisas dele, ver o que dava para fazer com aquilo. E aí, mexendo, eles acharam mais de $100 mil guardados em caixa, dinheiro vivo, dentro da casa do John. Né? Moral da história. Né? Imagina como eram os pensamentos que o John tinha, né, para continuar vivendo naquela miséria, sendo que ele tinha $100 mil em dinheiro vivo na casa. Ou seja, a mente dele estava tão condicionada, talvez o medo dele perder, né, o medo de gastar e ficar sem, e ele se manteve naquela miséria, né, com $100 mil dentro da casa. Quem faz isso?
né? A mente, a nossa identificação com a mente, com os nossos pensamentos. E aí a gente leva uma vida miserável, mesmo tendo 100 mil dólares na nossa casa, mesmo tendo uma família, mesmo tendo um emprego, mesmo tendo, né, a natureza, mesmo tendo um lar, mesmo tendo uma casa, mesmo tendo um carro, né? Ou seja, a gente ainda se sente miserável. E por que a gente se sente miserável? Porque a gente está desconectado, né? Sim, nós estamos completamente desconectados da fonte. E a desconexão é essa, é estarmos na insatisfação, não aceitando o momento presente assim como ele se apresenta. O momento presente, como eu disse, um presente, você não pode não aceitá-lo, né? Quando você não aceita, e existe só um jeito de não aceitá-lo, só existe uma forma para você não aceitar o presente, que é você focar no passado ou no futuro, né? Ficar, então, preso em pensamentos no passado, lembrando de coisas que aconteceu, o que você não devia ter feito e fez, o que te fizeram, as histórias todas que presos nessas histórias, ou então no futuro, no que você pretende fazer e tal, e está lutando por fazer, e não aceitando o momento que é o único que você pode viver, que é o aqui e agora, né? A gente fala, né? Você vive fora do aqui e agora, mas é impossível vivermos fora do aqui e agora. Ninguém pode viver fora do presente, não é? Isso é um chavão que ele virou esse mote, né? Mas não existe nenhuma possibilidade de você viver em outro tempo que não seja agora. Aliás, você nunca saiu do agora, né? O presente é a única coisa que nós temos. Ele é um ponto que nós vamos ficar nesse ponto a vida toda. O passado não existiu, ele foi presente alguma vez. Ele só existe na nossa memória. E o futuro também não existe. Quando chegar, será presente. Então, nós nunca vamos sair do presente. Mas a forma da mente de não estar no presente, porque ela precisa fazer isso, né, é manter o foco no passado ou no futuro. Nunca no único momento que você pode estar, que você pode resolver as coisas, que você pode fazer o que você veio aqui para fazer, que é o momento presente, né? Por exemplo, eu estou falando isso, você está no presente, você está me ouvindo agora. Mas, de repente, alguma coisa te puxa fora e você começa a viajar, né? E como é que é aquela história lá, Benzinho? Lá é lá dos plânctons. Fica boiando. Né? Boiando, né? O plâncton. E aí tá boiando, boiando, boiando. Aí volta a perder o monte, né? Aí, e parece uma coisa normal, mas não, isso não é normal. Nós deveríamos ter essa capacidade de prestarmos atenção. Estou lendo um livro, mas de repente eu me distraio, né? E nós achamos que essa distração é normal. Ela não é normal. Ela é a luta da mente para nos tirar do único momento significativo que nós temos, que é aqui agora. Mas se você tentar encaixar essas coisas que eu estou falando com o que você já tem no seu repertório, você vai se conectar facilmente com o passado e vai perder. E aí vai voltar e não ter mais consciência daquilo que está sendo dito aqui. Isso é bem comum, né? E essa doença, esse é um efeito da doença, né? É só um sintoma, mas ela acaba sendo muito grave quando ela nos leva, por exemplo, para um relacionamento, né, que não deu certo
por alguma razão. Tem até o caso do José Lucimar lá, que Isso. falou, né? Passou em perrengue, separação de noivado. Depois disso, difícil relacionamento. Tá. Então, essa história que nós estamos falando aqui, ela pode curar todos esses problemas que eles vêm da mesma fonte, do mesmo lugar. Porque à medida que você se conecta com sua verdadeira fonte, é sua fonte de poder, é sua fonte de encantamento, é sua fonte de amor, é sua fonte de verdadeira ternura. E isso, primeiro que vai ter uma porção de gente querendo você, claro, porque você exala, transborda amor, né? E em segundo lugar, porque os problemas acabaram. Essa fonte, ela leva você a fazer exatamente o que você precisa fazer nesta vida, o que você deve fazer nessa vida, não é? Nos momentos que eu estive completamente sem diálogo nenhum, zero, eu observo que eu sei o que fazer. Né? Eu estava contando uma experiência dessas para a Sibeli, né? E era um detalhe interessante, que eu estava junto com muitas pessoas, né? Numa despedida na hora, na casa da pessoa, me despedindo, todos estavam despedindo, e eu esperei a energia chegar aqui, e aí era a minha vez de falar. Eu falei só o que deveria falar, nada fora daquilo, nem um milímetro, né? Agradeci profundamente as pessoas com todo o amor e saí. Então, você sabe o que falar, você sabe exatamente como se comportar, nada menos, nada a mais, e tudo funciona, tudo dá certo, porque todas as nossas escolhas estão sendo baseadas nessa história, essa história mentirosa que nós temos sobre nós, que nós achamos que nós somos. Nós achamos que nós somos uma porção de coisa que são limitações apenas, porque eu não digo você, mas algumas pessoas podem até um dia ter se achado incapaz, feia, né? Eu me lembro numa passagem da minha adolescência, eu estava flertando com uma garota e falei para um colega, e ele também, acho que ele estava interessado nela, eu não sabia, e me disse: oh, você não se enxerga? Olha bem para você, olha para aquela garota, olha bem para o que você é, né? E essas coisas têm um significado tão grande, né, que a gente não esquece. E todas essas histórias que nós pensamos que nós somos estão guardadas dentro de nós, e elas são limitações. As nossas escolhas, até hoje, estão sendo tomadas por elas. Graças a Deus, não as minhas. Mas quem não descobriu ainda a essência do que você realmente é, está ainda preso na história que você tem de você mesmo. E tudo isso faz com que você se limite, faz com que você não saia do lugar, dê voltas, só encontre sofrimentos, né? As pessoas estão paradas, presas no sofrimento. Mas eu vou voltar aqui à lição. Você quer completar alguma coisa disso que eu estou falando, antes de eu voltar aqui à leitura? É só comentar dessa necessidade que a gente tem, né? Eu acho que, ouvindo você falar, me veio muito essa questão aí. A gente precisa que alguém valide a nossa existência, né? E como a gente está conectado de quem realmente somos, né? Por isso que essa sensação de vazio, de insegurança, né? De limitação, de incapacidade, a gente busca essa validação, né? Que alguém valide que eu sou importante, né? A minha existência tem que ter um propósito, né? Que eu sou importante para alguém, para algo, né? Para alguma coisa. E a gente desconectado da nossa essência,
a gente fica cometendo, né? Como mendigo, fica mendigando atenção, mendigando validação, mendigando carinho, afeto, né? Segurança, eu preciso me sentir especial, eu preciso, né, sei lá, ser um super profissional, e aí eu viro um workaholic, porque através da percepção, né, do que os colegas falam do meu trabalho, como eu sou profissionalmente, me dá um senso maior de identidade, e aí a gente vai se perdendo, a gente vai se enredando, a gente vai ficando cada vez mais distante do caminho, que é esse caminho de volta para casa, que é esse caminho para dentro, né, para o nosso interior, para achar quem realmente nós somos. Sim.